Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça dele, e essa paz que ele diz que excede todo entendimento. Que você seja abençoado nessa noite pela palavra que eu vou compartilhar com você, que você possa sair dessa nossa conversa de hoje agradecido de coração ao Senhor, e que tudo que a gente falar aqui que seja orientado, ministrado pelo Espírito Santo no seu coração, na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Bom, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu queria falar um pouquinho do nosso retorno ao templo, né? A gente, no próximo domingo agora, dia 2 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto, nós estamos retornando com o culto ao templo. Inicialmente os cultos pela manhã, tá, irmãos? A gente ainda não vai voltar com o culto na quarta-feira, continuar sendo aqui pela internet, né? Colocando a mensagem lá no YouTube, na minha página do YouTube, ou você pode acessar pelo grupo do WhatsApp da igreja, né? O grupo da Igreja Batista Marco 2. Enquanto não, a gente vai ter os cultos pela manhã, não domingo à noite ainda não, por conta desse momento que a gente entendeu que ao mês de agosto faremos pela manhã, e ao final do mês de agosto faremos uma avaliação de como é que está essa condição do coronavírus, e se a gente pode já retomar por inteiro, voltando com os cultos às quartas e domingo à noite, ou se ainda manteremos alguma coisa diferente por conta dessa realidade da pandemia. Vale lembrar que no domingo você está convidado a estar conosco pela manhã, nós vamos ter escola bíblica, nós vamos ter a palavra de Deus compartilhada lá com os irmãos, e vamos ter também a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês a gente faz a ceia, nós temos feito por conta dessa realidade, e fazemos sempre no domingo à noite. Como não teremos culto pelo domingo à noite, nós faremos pela manhã, tá bom? Então conto com você lá nesse retorno, para a gente adorar junto ao Senhor, com todos os cuidados que nós devemos ter. Nós já adquirimos o material lá de álcool em gel, tudo que a gente precisa, né? Bom você levar sua máscara, precisa estar de máscara, o templo vai estar arrumado para receber você com o distanciamento necessário, você com a sua máscara, com o álcool em gel em todas as localidades lá do templo onde há necessidade de ter, né? Nós estamos adquirindo aí também aquele medidor, termômetro de temperatura, medidor de temperatura à distância. Provavelmente no domingo ainda de manhã não, mas no próximo domingo já teremos ele em mãos. Nós estamos tomando todas as precauções que a orientação dos médicos, da pessoa que lida aí na saúde está orientando, né? Então vamos cumprir tudo aquilo direitinho, né? Para que a gente vá bem aí nesse tempo aí, até essas coisas se ajustarem, né? Amém? Então conto com você, domingo pela manhã, lá nesse retorno nosso, juntos lá adorando ao Senhor, através dos louvores, da oração, da palavra, da escola bíblica, da ceia do Senhor, a ordenança que o Senhor nos colocou. Ele deixou duas, né? Uma delas é a ceia, né? Então precisamos cumprir isso aí. Então você está desde já convidado a estar conosco lá. Amém? Bom, nossa conversa de hoje vai ser sobre a tentação de Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, lá no capítulo 4. E esse é um texto assim extremamente extraordinário da palavra de Deus, e com certeza traz algumas revelações assim muito importantes, muito extraordinárias para nós, né? Para nossa caminhada, para nossa jornada espiritual. Então eu vou ler com você Mateus capítulo 4, do versículo 1, e vamos ler até o versículo 11, que é esse tema da tentação de Jesus, né? Então eu convido você a ler também comigo, tá? Acompanhar na sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui, abrindo um parênteses, lembre-se que Adão foi tentado também pela serpente. Lá no jardim do Éden, né? Adão foi tentado no paraíso. Jesus é tentado no deserto. A diferença começa aí. O primeiro homem, Adão, foi tentado lá no paraíso e caiu em tentação. E foi expulso do paraíso. Agora o segundo homem, Jesus, ele não está no paraíso, ele está no deserto. Ele está numa terra árida, por isso é que Jesus é levado ali pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2, seguindo aí. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito, ó Satanás, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus então disse a ele: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Verso 11 e último: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Olha, que extraordinário que é esse momento da vida de Jesus. E que na verdade é um momento da vida de todos nós, né? A Bíblia tem essa característica, as personas da Bíblia, os personagens da Bíblia, inclusive o próprio Senhor Jesus, eles são representativos de toda a humanidade, irmãos. Eles meio que representam toda a humanidade, né? Então, por exemplo, Adão não é somente um indivíduo. Adão ele é representativo de toda a humanidade. Isto é, Adão é você, você é Adão. Né? Nós somos também Adão, nós estamos em Adão, nós estávamos lá em Adão. Ou, se você quiser dizer, inclusive, Adão está em nós também hoje. Né? Mas, da mesma forma, nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Quando Jesus está sendo tentado aqui, nessa passagem da Bíblia, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, toda a humanidade está sendo tentada nele. Essa é a realidade. Esse é o conceito da Bíblia Sagrada, né? Da solidariedade da raça. Nós estávamos em Adão, nós também estamos em Cristo, né? E é muito interessante a gente perceber o paralelo que existe entre a tentação de Adão e a tentação de Jesus. E a nossa tentação também, né? Por exemplo, lá no Gênesis capítulo 3, diz que quando Adão é tentado, a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos, era agradável ao paladar e era boa para dar entendimento. E a conversa da serpente era que se a mulher ou o ser humano, que ela representa a humanidade, comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, receberia o entendimento e se tornaria igual a Deus. Então, ó, guarde isso aí. Agradável aos olhos, agradável ao paladar e também boa para dar entendimento e fazer igual a Deus. Guarde isso aí com você. Agora, se você virar as páginas da sua Bíblia e ir lá para o fim, lá na primeira carta de João, quase no final da Bíblia, no capítulo 2, versículo 16, você vai encontrar um registro que diz assim, ó, que as coisas do mundo, as coisas que são em oposição a Deus, as coisas do mundo que são em oposição a Deus, elas recebem a condenação de Deus e são caracterizadas de três maneiras. Quais são elas? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, né? Melhor explicando para você aqui, melhor explicando para você o que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Os maus desejos da carne, os maus desejos dos olhos e o orgulho, a vaidade, a pretensão de ser igual a Deus. Olha como tem um paralelo, né? Agradável aos olhos, a concupiscência, né? A consciência dos olhos ali, né? Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. Agradável ao paladar, a concupiscência da carne. Boa para dar entendimento, é a soberba da vida, né? Que é orgulho, vaidade e pretensão de ser igual a Deus, né? Há um paralelo entre aquilo que Adão viveu e que todos nós vivemos também, né? Todos nós estamos sujeitos a isso aqui, né? A vaidade, a pretensão, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Então, há esse paralelo presente na pessoa de Jesus, e a tentação de Jesus é como a humanidade sendo tentada novamente, não lá no paraíso onde Adão estava, mas agora no deserto. Então começa com Adão lá no paraíso e agora está no deserto com Jesus, né? Aquele primeiro homem caiu em tentação, o Adão caiu em tentação lá no paraíso. Mas o segundo homem, que é Jesus, está sendo tentado no deserto.
Aqui com Jesus, a humanidade está diante, de novo, da necessidade e da possibilidade de fazer uma escolha, né? Aquele primeiro homem lá, Adão, disse não para Deus e ele caiu em tentação. Agora nós temos o último Adão e o segundo homem. Lembra? Jesus, ele é apresentado na Bíblia como o último Adão e o segundo homem. Ele é o último homem de uma linhagem. E é o primeiro homem de uma outra linhagem, ou de uma nova criação, de uma nova humanidade. Então aqui a segunda humanidade, ou a humanidade, está sendo tentada novamente, né? O primeiro homem, que era Adão, caiu em tentação, mas esse segundo homem, Jesus, não cai em tentação. Glória a Deus. E o padrão da tentação que é exatamente a mesma lógica, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E onde é que isso aparece? Bom, primeiro a carne. Se você, ele está dizendo lá, se você é mesmo filho de Deus, transforme pedra em pães. Satanás está falando isso para Jesus, né? A necessidade do corpo, né? Nós temos necessidade como seres humanos, o nosso corpo físico, a nossa dimensão física, ela tem necessidades, são necessidades legítimas, irmãos. Quando o diabo fala para Jesus, transforma a pedra em pães, ele estava apelando a uma necessidade legítima, pois Jesus estava no deserto há 40 dias e 40 noites em jejum, com fome ele estava ali, né? Então necessidades legítimas, necessidades do corpo, os apetites do corpo, que o João lá na sua carta vai dizer que são os desejos da carne, os desejos do corpo. Percebe? Mas depois ele fala também dos desejos dos olhos, né? Porque o diabo leva Jesus a um alto monte, né? E mostra todos os reinos do mundo para ele, né? Como se colocasse Jesus diante de uma vitrine e ele diz, olha, tudo isso aqui pode ser seu. É um apelo aos desejos da alma, né? Quem não quer ter muitas coisas, né? Aqui ele não está falando de necessidades, ele está falando de anseios, de sonhos, de desejos, né? Ele está falando de desejos, basicamente. Mas também tem a terceira tentação, que o diabo leva Jesus ao lugar mais alto do templo, né? O pináculo do templo, lá de cima, e diz para Jesus assim, ó, pula daí, porque os anjos vão sustentar você, e você vai ser o centro do universo. Ele meio que fala assim para Jesus, né? Tudo vai girar ao seu redor, o céu vai parar para te dar atenção, né? A soberba da vida, né? Colocar Deus a seu serviço. Isso é uma forma muito interessante. Ele diz assim, pule daí, Deus virá para socorrer você, Deus virá para servir você. É uma forma de inverter a polaridade, né? Você serve a Deus, então agora Deus vem servir você. Né? A maneira como Jesus responde isso aqui é extraordinária. Primeiro ele diz assim, olha, eu não tenho problema de ter necessidades não supridas, né? Ô Satanás. E eu não preciso provar para ninguém que eu sou o filho de Deus. Eu sei que eu sou o filho de Deus porque o meu pai acabou de dizer para mim isso. Porque na passagem anterior, Deus fala assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, não é nem só de pão, diz Jesus para ele, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa que Jesus está fazendo referência aqui? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, extraordinária, né? Então Jesus segue dizendo para o Satanás lá, olha, o fato que eu tenho necessidades que não são supridas, o fato que eu experimento dor, sofrimento e desconforto na minha vida, o fato de que algumas coisas que são legítimas para a minha sobrevivência, não estarem à minha disposição, não tem a ver com o fato de Deus me amar ou não me amar, e não tem a ver com o fato de eu ser filho de Deus ou não ser filho de Deus. Eu sou. Jesus diz para ele, mesmo como filho de Deus, eu posso passar por necessidade, eu sei passar por necessidade, né? Porque o que me sustenta não é o pão necessariamente, mas a certeza de estar na relação de amor com Deus, o meu Pai. Jesus meio que não falou desse jeito, mas eu entendo que ele, se eu quisesse detalhar o que Jesus falou, é exatamente isso aqui que ele teria falado para Satanás. A outra coisa que o Satanás fala aqui, ó, ele diz assim, olha, tudo isso eu te darei. Ele fala isso para Jesus, cara de pau, né, Satanás, né, irmão? Muito interessante, o diabo, ele é muito cara de pau. Porque Jesus podia dizer para ele assim, ó, negativo, você vai me dar, eu vou arrancar isso, você não vai me dar, eu vou arrancar isso da sua mão, né? Por quê? Porque eu sou o verdadeiro dono de tudo isso aí, ô Satanás. Você é o Deus desse século por usurpação, mas isso aí é meu e eu vou arrancar da sua mão. E não vai ser adorando você, vai ser servindo ao meu Pai, fazendo a vontade do meu Pai, né? Satanás é muito cara de pau, né, irmãos? Falar isso para Jesus. É como se Jesus pudesse dizer assim para o diabo, você está me confundindo com Adão. O Adão disse não para o meu pai e disse sim para você. Eu sou o contrário, Satanás. Eu digo não para você e digo sim para o meu pai. E é por isso que eu vou arrancar tudo isso aí da sua mão. Amém, irmãos?
Olha a diferença. Então, o que Jesus está dizendo é que existe um universo de possibilidades que é também legítimo nós desejarmos, inclusive porque nos pertence, né? Mas que ele só deve ser acessado, essas possibilidades, esse universo de coisas que que pertence a nós, só deve ser acessado com a bênção de Deus, com a autorização de Deus. O que Jesus está dizendo é: eu não quero ter na minha mão, ô Satanás, nada que tenha vindo das mãos, que não tenha vindo das mãos de Deus, né? Eu não quero ter na minha mão nada que não me tenha sido dado por Deus, o meu Pai. É isso que Jesus está falando para Satanás. Eu não quero ter na minha mão algo que você me deu. Eu não sirvo você, eu sirvo ao meu Pai que está no céu. Então, a maneira da gente lidar com os nossos desejos é submetendo os nossos desejos, por mais legítimos que sejam, tá, irmãos? A bênção de Deus e a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer. E a terceira dimensão é essa da soberba da vida, é a ambição do nosso espírito, né? Uma coisa que nos incomoda muito é o fato de que o universo não gira ao nosso redor, não está em volta do nosso umbigo. O universo não existe para nos servir. Deus não existe para nos servir. E nós não podemos sair por aí fazendo estripulia, enfiando o pé na jaca, acreditando que Deus vai resolver a nossa parada e arredondar os nossos erros. Não é assim. Tem muita gente que extrapola e acredita ser assim Deus, onipotente, né? Acredita ser acima do bem e do mal, acredita ser com liberdade para desobedecer a Deus, acreditando que tem licença e que é tratado de maneira especial. E Jesus dá um exemplo muito claro e diz assim para nós: ó, não, eu não quero ter tratamento especial, eu quero me submeter ao meu Pai e não vou rivalizar com Ele, nem colocá-lo à prova. Ele diz: eu não vou atentar ao meu Pai, o meu Deus, eu não quero colocar Ele à prova, eu vou submeter à vontade dEle. E muita gente acha que é igual, literalmente, Satanás, que pode fazer o que acha que tem que fazer, do jeito que quer, da forma que quer, e isso é a indução do diabo na nossa vida, irmão. Quem está vivendo assim está sobre o poder do mal, tem que corrigir isso aí. Então, essas três dimensões da tentação, elas estão presentes na nossa vida. Eu acho que no nosso cotidiano, nós lidamos com necessidades legítimas que não são supridas, né? Desconforto, há um grande desconforto entre você sentir fome e poder comer. Tem uma diferença aí, né? Entre você ter uma dor e ter o remédio para curar a sua dor. É você conviver com o padecimento da nossa experiência humana, né? Todos nós passamos por isso. E mesmo nós que somos amados por Deus, passamos por isso também. Jesus não disse que a gente não ia sofrer, não ia passar por dificuldade. Ele disse que a gente ia passar, mas que Ele estaria conosco, que a gente tivesse bom ânimo, né, para encarar essas coisas. A outra coisa é que quando nós temos os nossos castelos desmoronados, né, os nossos desejos frustrados, né, nem tudo que os nossos olhos desejam a gente consegue ter e a gente lida com essa tentação, sabe? Tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? O problema do nosso mundo é que a gente vê muita coisa, a gente deseja muita coisa. Nós vivemos num mundo vitrine, né? E nem tudo que a gente deseja, a gente vai conseguir, irmãos. A gente vai ter, a gente lida com isso o tempo todo e também a gente lida com o fato de que o universo não está muito interessado em fazer a nossa vontade e girar ao nosso redor, né? E isso quer dizer o quê para nós? Quer dizer que a vida, de vez em quando, né, ela foge do nosso controle, ela escapa das nossas mãos, né? Como água, né? A vida se configura de um jeito que a gente não gostaria e a gente se dá conta de que a gente não pode fazer nada. Não está no nosso controle, né? A vida andou de um jeito, às vezes, que não era a nossa vontade. E a gente não tem o poder para fazer com que a vida se curve aos nossos interesses, à nossa sabedoria, aos nossos anseios. Então deu ruim, como diz o outro, né? Deu ruim. E a gente não é onipotente, e também o Deus onipotente, que é o nosso Deus, não está a nosso serviço para fazer a vida ser do jeito que a gente quer que seja. Então, para a gente concluir essa nossa conversa dessa noite, você meditar nisso, as minhas perguntas para você hoje à noite é você pensar nisso. Você pensar nisso. Qual dessas tentações é que afeta mais você? Dessas que nós falamos aqui. Onde é que você se sente mais vulnerável? Quando você tem necessidades não supridas, por exemplo? Quando você enfrenta problemas, por exemplo?
Os problemas são comuns a todas as pessoas, né? E você enfrenta esses problemas também. Eu enfrento esses problemas também. E o tempo do problema às vezes se prolonga, né? E você fala às vezes, poxa, não estou pedindo nada demais. Eu estou pedindo algo que é legítimo. E mesmo assim as necessidades legítimas, elas não são satisfeitas. É complicado, né, irmãos, viver com isso. Aprender a lidar com isso. É complicado, né? Ou você sofre mais quando os seus desejos, por exemplo, não necessidade, seus desejos são frustrados. Seus sonhos são frustrados, seus castelos desmoronam. O que te fere mais? Né? Ou você sofre mais quando você percebe que a vida não está do jeito que você queria e não tem nada que você possa fazer, por exemplo. Quando é que você sofre mais? Bom, a segunda pergunta ou a segunda questão que eu sugiro para você pensar é o seguinte: como é que você lida com o fato de que, mesmo a gente sendo filho de Deus, mesmo a gente sendo um filho amado de Deus, mesmo a gente sendo uma filha amada de Deus, você sofre? Deus disse assim: olha, esse aqui é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas você está no deserto passando fome, com sede, e tem uma serpente lá te atazanando. Como é que você lida com isso? Né? Você é uma filha de Deus e você mesmo assim sofre. Você é um filho de Deus e mesmo assim você sofre. Como é que você concilia o amor de Deus? Como é que você concilia isso? Como é que você equilibra isso? O amor de Deus e o seu sofrimento, ou as suas dores e as suas dificuldades. Como é que você junta essas duas coisas na mesma equação? O amor de Deus e o seu sofrimento. Como é que você lida com isso nessa balança? Né? E por último, eu queria que você pensasse em que área da sua vida é que você mais enfrenta a tentação. Como é que você faz para lidar com a tentação? Como é que você faz? Qual é a sua receita do bolo? Se é que tem uma receita do bolo. Como é que você lida com isso? Você foge? Você enfrenta? Você encara? Que mecanismos de defesa você encontrou? É preciso lembrar que você precisa identificar quais são essas dificuldades suas, tá? Você precisa olhar para dentro de você e identificar. Uma vez identificado, como é que você encara isso? Você foge? Ou você encara, ou você enfrenta? Ou você criou mecanismos de defesa que você encontrou para lidar com isso? Que válvulas de escape você encontrou? Como é que você foge da tentação? Quando você está diante das situações em que você tem que escolher entre fazer o que deve ser feito e fazer besteira. Como é que você consegue não fazer a besteira, não enfiar o pé na jaca? Como é que você faz isso? Como é que você lida com isso daí? Pensa nisso. Reflita nisso. Converse com Deus. Peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória aquilo que você precisa tratar na sua vida. Amém, querido? Essas perguntas, irmãos, você, meu querido e minha querida, presta atenção. Essas perguntas têm por finalidade ajudar você a fazer um mergulho um pouquinho mais fundo, sabe? Tanto na sua alma, quanto na sua experiência com Deus, e tanto no coração de Deus também. É para te ajudar a se abrir para o Espírito de Deus ir mais fundo em você e te ajudar a superar essas coisas. Amém? E esse mais fundo aí, que eu quero dizer com isso, é para te abençoar e você se fortalecer em Deus, para que você possa enfrentar as tentações, enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta com as nossas necessidades não supridas, com os nossos desejos não satisfeitos e com as nossas limitações humanas, a nossa finitude e o fato de nós não sermos onipotentes e mesmo assim continuarmos de joelho na presença de Deus dizendo sim para o nosso Pai e não para Satanás. Amém, querido? Que Deus te abençoe, Deus te visite nessa noite, visite a sua casa. Um beijo no seu coração e espero você lá no domingo conosco, já no nosso retorno ao templo, nos domingos pela manhã. Não esqueça de vir com a sua máscara. Vamos cumprir o protocolo. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.